Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, e eu tô aqui na casa dos meus pais porque eu vim pra cá ontem. Minha irmã mora em Salvador e a gente se vê muito pouco, e aí ela vinha pra cá, pra casa dos meus pais, pra ficar até hoje de noite ou amanhã de manhã. Só que hoje ela trabalha home office e ela tá trabalhando o dia todo, né? E não é aquele trabalho que, tipo, a gente pode conversar e tudo mais enquanto, né? Aí não ia dar pra gente ficar juntas se eu viesse hoje. Então, eu decidi vir ontem, aí a gente ficou juntas, eu dormi aqui, assistimos séries juntas. Por falar nisso, vocês já assistiram aquela série que se chama, eu acho que o nome da série é Todo Dia, a Mesma Noite, que é a história da Boate Kiss. Eu assisti ontem com minha mãe e minha irmã. E é muito triste. É muito bom, assim, pra gente saber a luta dos pais e tal, né, dos familiares, porque nunca foi feita justiça, né, nunca aconteceu nada, simplesmente ficou por isso mesmo. E antes eu me comovia muito, né, quando eu era mais nova assim, né, que foi quando aconteceu, que foi há 10 anos atrás, eu me comovi muito, né, na época, mas também nem tanto, porque eu era uma criança e eu pensava muito assim nas pessoas que foram se divertir e acabou acontecendo isso e tal. Mas ontem assistindo, eu me coloquei muito no lugar dos pais e fiquei muito triste. E também fiquei com essa revolta por não ter acontecido nada, porque foi uma coisa, na série a gente percebe quantos erros tinham e não foi feito nada, né? E aí é isso, queria só comentar com vocês. É triste, mas é muito bom. Eu aconselharia assistir e tal, e deixa até reflexão pra vida da gente. Tem uma menina que ela não se despede do pai antes de sair. Ela é uma das que morre. E ela diz assim: ah, amanhã eu fico com ele o dia todo. Que a mãe pergunta se ela vai se despedir do pai, não vai esperar o pai. Ela disse que não ia dar tempo. E que no dia seguinte ela ficava o dia todo com o pai. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então eu já pensava isso, mas hoje em dia mais ainda. Quando o Jonas sai pra trabalhar e tal, eu sempre gosto que ele se despeça de mim, de Matias e tal, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E, enfim, essa reflexão assim que fica pra nossa vida, pra gente nunca deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, no sentido de agradar as pessoas que a gente ama, de estar perto, de ajudar e de não medir esforços para estar ali ajudando as pessoas, estar próximo e demonstrar mesmo que a gente, o quanto a gente ama as pessoas. E é isso, aí eu tô de pijama até agora porque eu acordei, só que eu não dormi bem à noite. Aí eu ia descansar um pouco mais, mas eu tava morrendo de fome. Eu fui tomar café, depois deitei de novo, mas não consegui dormir. Aí Matias, minha mãe deu banho em Matias, fui lá fora com ele. Não consegui dormir, aí levantei. Sei lá, do nada me deu uma vontade de comer um pão que eu faço lá em casa, que eu já fiz lá em casa 2 vezes, já mostrei aqui. Uma das vezes eu mostrei mais ou menos a receita, a outra não. Se eu fizer hoje mesmo, eu quero mostrar pra vocês. E aí eu quero mostrar pra vocês, né, como é que se faz a receita direitinho. E eu vou ficar aqui provavelmente até o fim da tarde, que é quando o Jonas sai do trabalho. E vou almoçar aqui também. Aí, claro, né, se eu vou ficar até o fim da tarde. Mas aí eu fiquei deitada, não consegui dormir, aí levantei, fui olhar a receita do pão, olhar se tinha as coisas aqui pra poder fazer. E agora comi uma banana de lanche e fui lavar os pratos com o Matias. Ele agora, toda vez que eu vou lavar prato, ele quer me ajudar a subir na cadeira e ficar lá comigo. E não quer mais descer na hora. Lá em casa, normalmente eu não tava deixando, porque toda vez que ele subia, ele ficava pegando água e jogando no chão. Eu falava com ele que não, porque depois ele mesmo descia, eu não ia nem lembrar, ele escorregava e tal. E eu falava pra ele que a água era só na pia, mas ele tava jogando muito água no chão. Hoje ele até que se comportou melhor, né? Aí eu tô gostando de deixar ele me ajudar nas coisas da casa, né? Porque, né, isso incentiva, é mais difícil, mais demorado, né? Mas acaba que quando a gente não tem paciência, a criança cresce, né, e não quer ajudar e tal, porque a gente não incentivou. Então, assim, eu tento ter o máximo de paciência possível com ele, mesmo ele demorando, jogando água, não, né, que eu já falei, que eu não tava deixando por causa disso. Mas, e como a água que ele pega é água que já tá na pia, é água suja, entendeu? Então, assim, não gosto de deixar. Mas
ele fica me ajudando, ele se molhou todo, a barriga tá toda molhada, mas faz parte, né? Quando eu era criança eu também ficava assim. E aí eu fui ensinando ele, né? Ajudando ele, mostrando, fazendo coisas até que minha mãe fazia comigo quando eu era criança, pra eu lavar os pratos também. E aí ele ficou ali me ajudando. E agora eu tô aqui, vou ver o que precisa mais de ajuda. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, trocar de roupa. Vou mostrando o nosso dia pra vocês. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong, we're doing. Gente, agora eu vou fazer o pão de calabresa. Já prendi meu cabelo, já botei o avental e vou fazer o pão de calabresa. Eu já ia almoçar, porque já são meio-dia, né? Eu fiquei olhando o Matias e tal, enquanto minha mãe fazia comida, porque senão ele fica querendo vir atrás dela, mexer nas coisas e tal. Aí ele chupou laranja de manhã, eu dei só o ferro dele, que é 2 vezes ao dia. Aí eu aproveito quando ele vai fazer a refeição assim, que tem ferro ou então que tem vitamina C, pra poder dar. E às vezes faço os dois, tipo, se ele almoça, eu dou uma laranja de sobremesa e tal, né, alguma fruta que tenha vitamina C. E agora eu vou fazer o pão, porque tem que deixar descansar um pouco. Aí eu vou almoçar, quando eu terminar de almoçar, eu vou e faço um bolo que eu quero aproveitar para poder fazer. Talvez já esteja dado o horário de descanso do pão, talvez não, porque eu não vou almoçar, eu acho que eu não demoro tanto assim para almoçar, não sei, né. Mas enfim, vou mostrando para vocês. Primeiro eu vou colocar meia xícara de óleo, porque eu vou colocar azeite. E aqui tem a medida é 1 xícara, só que eu coloquei metade, né? E aí a medida da xícara é 240 ml, mas eu vou colocar metade da xícara. E eu tô colocando azeite porque é o que tem aqui. Agora eu vou colocar um ovo. Agora eu vou colocar 300 ml de leite morno e a medida é 300 ml, que dá mais ou menos 1,5 xícaras de chá. E aí a medida da xícara que eu uso, né, pra botar uma xícara de chá é essa daqui. Só que aí, como é 1,5 xícaras, eu vou colocar nessa maior aqui. Só que eu tô esperando esfriar um pouco, porque eu esquentei no fogão e o leite tem que estar morno, não pode estar quente. E aí eu tô esperando esfriar um pouquinho, porque tá muito quente. E a temperatura é mais ou menos um leite que você esquentaria pra dar pra um bebê, sabe? E aí eu vou esperar esfriar um pouco aqui e vou colocar no liquidificador. E enquanto o leite esfria, deixa eu falar pra vocês, eu iria colocar um pouquinho de uma colher ou 2 de chá de cebola desidratada. Só que aqui não tem, então eu não vou colocar, mas fica muito bom se colocar, é opcional, lá em casa eu sempre coloco, mas como aqui não tem eu não vou colocar, mas se você tiver, fica muito, muito bom. Então eu não vou colocar, tá? Agora eu vou colocar o leite morno, que já esfriou, e vou colocar 2 colheres de sopa de sal, ou de açúcar. Uma colher de chá de sal. Um envelope desse aqui de fermento químico para pão. Deixa aí, nenê. Agora eu bati tudo aqui até ficar homogêneo e vou botar nessa vasilha aqui. E vou adicionando a farinha de trigo aos poucos. Agora eu vou adicionando a farinha de trigo aos poucos. Eu já peneirei e aí eu vou adicionando e misturando. E são 2,5 xícaras de farinha de trigo. E eu fiz uma loucura, porque não tinha farinha de trigo só sem fermento. Então eu tive que misturar um pouquinho com fermento. Mas minha mãe disse que já fez, deu certo. Então vamos dar certo. Agora eu vou adicionar aqui a calabresa, eu ralei.
E eu, pra ralar, eu deixo congelar um pouquinho pra ficar mais fácil. E eu adicionei meia calabresa e mais um pedacinho. Já tô terminando aqui, Ó, a massa fica bem pegajosa mesmo. E agora eu vou transferir para uma forma untada e enfarinhada e vou cobrir para poder descansar. Gente, já coloquei a massa na forma untada e enfarinhada. Nivelei a massa na forma e para nivelar eu molhei a colher com água e fui passar. E pode colocar azeite também para poder ajudar. E agora eu cobri e vou deixar descansar por 30 minutos. Enquanto isso eu vou almoçar e talvez também eu vá tomar um banho e começar a fazer o bolo que eu quero fazer. As comidinhas ficaram prontas, bolo de laranja e pãozinho, né? Falei pra vocês que eu tinha feito bolo de laranja, mas fiz. E agora eu vou esperar esfriar pra poder desenformar. Vou ver com minha mãe se ela prefere que deixe assim ou que corte e bote uma vasilha. Mas tem tudo que esperar esfriar. Enquanto isso eu vou dar uma descansada. Gente, provei o bolo e o pão, ficaram uma delícia. Só que o bolo ficou um pouco amargo, porque esse bolo que eu faço, ele leva também casca de laranja. Só que lá em casa nunca ficou amargo, mas aqui ficou. Porque lá em casa eu boto, ela fala casca de uma laranja. Aí eu não sei se é porque a de lá é menor e tal, e às vezes a primeira vez não ficou com tanto gosto de laranja. No finalzinho, e como eu já tinha feito bolo de laranja antes, sem a casca e não ficava esse gostinho tão bom, aí eu já sabia que era por causa da casca. Aí na outra vez que eu fiz, eu fui e coloquei as cascas das duas laranjas, casca de duas laranjas. E aí dessa vez eu falei, não vou colocar de duas, vou colocar de 1,5. Então eu coloquei a casca de uma laranja e da metade de uma laranja, né? De 1,5. Só que de uma banda, né? Só que aí ficou com esse amargo. E aí eu não sei se foi pouco açúcar, porque na receita mandava 2 xícaras, só que eu só coloquei 1,5 de açúcar. Eu não sei se foi por causa disso, mas eu acho que não. Aí eu não sei o que foi que eu errei, enfim, eu sei que eu ia, na receita tava indicando fazer uma caldinha com laranja mesmo e colocar por cima, só a laranja espremida. Mas aí, como tava esse gostinho, aí tinha uma sugestão lá de misturar suco de meia xícara de suco de laranja, né? Só laranja mesmo, sem açúcar, sem nada. E meia xícara de leite condensado e misturar. E aí eu fiz e coloquei por cima do bolo. E aí eu vou ver se funcionou, né? Furei o bolo todinho e tal. Vou ver se funcionou pra diminuir esse amargo. Gente, sumi do vlog, já são 10h40 e eu tomei um banho de tarde e tal, ficou tudo pronto. Eu comi um pouquinho assim e tal e deitei pra descansar. Aí Matias estava deitado ainda, ele acordou. E aí ele lanchou, né? Depois eu lanchei, que eu não tinha lanchado direito, só tinha beliscado umas coisinhas. E aí depois eu lanchei e fiquei conversando e tudo mais. E depois deitei na cama da minha mãe e fiquei só mexendo no celular, que eu tava bem desanimada, bem indisposta. Então eu fiquei assistindo umas reportagens, depois eu levantei, fui tomar café, aí a gente fez culto doméstico e depois ficamos conversando. A gente botou desenho pra Matias assistir, ele não costuma assistir, né? A gente assistiu alguma coisa no notebook, mas de minha irmã, que é que tá sem TV, depois a gente desistiu. E aí botamos uns desenhos legais, assim, melhorzinhos pra ele, só que ele nem quis assistir muito, como eu falo pra vocês. Graças a Deus ele não liga muito pra isso e que continue assim. E aí eu vou mostrar o dia de amanhã também. Amanhã eu vou acordar cedo, né? Eu tomei banho, já me arrumei pra dormir. Dei banho, o Matias também, ele começou a chorar do nada, eu dei banho nele e tal, ele tá lá com minha irmã. E aí eu vou tomar banho, ou eu já tomei banho e me arrumei. E aí agora eu vou organizar as coisas pra dormir. Amanhã eu vou acordar cedo. Fiquei aqui, eu ia hoje, mas eu fiquei aqui porque eu tenho que fazer os exames de sangue pra levar pra médica, porque passou na primeira consulta, eu fui pra segunda e não tinha nem feito, e agora já vai pra terceira consulta e ela pediu pra fazer, agora são dois, um ela escreveu várias e o outro é um exame só de sangue, e aí eu preciso levar, e como vai ter carnaval, eles aqui na minha cidade
quase não faz exame de laboratório pelo SUS. Tinha um laboratório que fazia pelo SUS os exames de sangue, só que aí agora eles não fazem mais. Aí abriram uma outra clínica desse mesmo laboratório que você vai, né? Aí faz alguns exames pelo SUS, aí você tem que ir, pegar uma ficha, acho que só dão 16 fichas, alguma coisa assim. E você agenda para algum dia, aí já vai agendar para depois do carnaval. Então, se eu demorar, tipo, se eu for só depois do carnaval, nem sei quando é que eu vou vir aqui, então é melhor eu vir logo só pra fazer o exame, que eu vou ter que dormir aqui e tal. E aí eu já aproveitei pra ficar aqui pra amanhã de manhã eu ir lá com meu pai pra poder agendar. E aí eu vou acordar cedo. E eu não fiz pago porque, gente, deu muito caro os exames. Eu tenho aquele cartão de todos, mas mesmo assim ficou muito caro os exames de laboratório. Então eu vou ter que fazer alguns pelo SUS, porque eu não tenho condição, muito, muito caro. Então, cheguei aqui na casa da minha mãe, eu nem falei nada com vocês, né? Mas eu vim conseguir agendar o exame pra dia 25, acho que é sábado. E aí, próximo sábado, depois dessa semana, acho que é no próximo. E aí, eu vim pra casa da minha mãe, aí troquei de roupa e tal. Fiquei só descansando e deitei um pouco aqui. Aí fiquei com o Matias, toda hora eu levantava, aí ele dormiu. E aí eu levantei, eu tava com muita fome, comecei a ficar com muita fome, porque lá Jonas comprou pra mim um salgado e um suco de garrafa mesmo, sabe? Eu tava com muita fome, eu saí sem comer nada. Aí melhorou, né, assim. Mas eu nem comi muito, assim, porque eu não gosto muito de salgado, sei lá, de alguns tipos de salgado. Aí depois eu fiquei lá esperando e tal, o Jonas foi trabalhar e eu voltei pra cá. Aí eu fiquei sem comer nada, porque eu tava, tipo, satisfeita com o que eu tinha comido já, mesmo não tendo comido muito. E aí eu comecei a ficar com muita fome, aquela fome corroei, tipo, muito rápido, sabe? E aí eu levantei, e aí eu, talvez também pelo suco que eu ter tomado ser ácido, não sei. Sei que eu peguei, levantei, aí eu quando eu fui na cozinha pegar alguma coisa pra eu comer, eu comecei a sentir o cheiro do tempero. Minha mãe cortando algum tempero, nem sei qual era. Sei que eu saí correndo da cozinha já com ânsia de vômito, fui vomitar. Eu quase nunca vomito. Quer dizer, eu acho que eu nem vomitei nessa gravidez, né? Só bem no iniciozinho. Mas eu costumo dizer que eu acho que foi porque eu tava, né, me entendendo com o meu corpo, o enjoo que ele fazia pra aliviar e tudo mais. Depois disso eu nunca mais vomitei. Mas hoje veio uma ânsia terrível. E aí eu vomitei. E agora eu também é normal vomitar na gravidez, né? E aí eu comi e deitei aqui de novo. E daqui a pouco eu vou almoçar. Mais tarde minha irmã vai na rua com minha mãe depois do almoço, que ele também vai assistir por causa de Matias. Gente, voltei da rua, fui na rua com com minha mãe, nem falei pra vocês. Matias dormiu, aí eu nem consegui dormir. Aí fiquei assistindo aqui com minha irmã no quarto. Depois fui almoçar. E aí saí com minha mãe e com minha irmã, que minha mãe vai viajar. Ela queria comprar umas coisas, meu pai também vai pro retiro da igreja. E aí minha mãe queria comprar umas coisas pra ele. E acabou comprando uma roupa pra Matias, de presente, e um short pra mim, pra usar assim pra tomar banho na praia, essas coisas assim. E também eu que comprei uma sandália pra Jonas. Eu não sei como é que chama, mas é uma havaiana branca daquelas que tem uma bandeira do Brasil, que aqui eu acho que a gente chama. Ninguém nunca mais falou isso, mas a gente chamava de brasileirinha. Aí eu comprei pra ele porque ele ganhou uma sandália do pai dele, mas é daquelas que fecha com velcro e tal, sabe? Que é pra ele andar de moto e tudo mais, pra sair, né, mais arrumadinha. Só que ele não tem havaiana, tipo, pra, sabe, usar no dia a dia, em casa e tudo mais, pra ir numa praia ou algo assim, entendeu? E aí eu aproveitei pra comprar pra ele.
Aqui a roupinha de Matias, linda. Eu amei, sabe? Sempre achei lindo o menino com essa roupa, só que nunca fui atrás e tal pra comprar. E aí hoje a gente tava numa loja e eu acabei vendo, minha mãe perguntou o que eu queria e eu comprei essa pra ele. E esse short aqui pra mim, que é mais pra usar na praia, até pra tomar banho de mangueira em casa mesmo, bem legal. Agora são 4h32, já tomei um banho aqui na casa da minha mãe, minha irmã tava aqui, já foi embora. Aí eu fui guardar umas coisas, né, arrumar minhas coisas pra gente, que a gente vai embora daqui a pouco. E aí, a gente lanchou também. E aí agora eu fui dar um banho em Matias, que eu não tinha dado banho nele agora de tarde também. Ele tinha feito cocô e eu esqueci de trazer o lencinho dele. Aí eu fui dar banho nele. E agora terminei de guardar tudo e vou ficar aqui esperando da hora de Jonas. Chegamos em casa, não desfiz a mochila, acho que eu só vou desfazer amanhã, porque eu tô muito cansada, porque eu acordei cedo e não consegui descansar mais. Aí eu só vou tirar as coisas de higiene pessoal, né? Escova de dentes e sabonete de Matias e tal, pra poder usar, que a gente vai ter que usar hoje, né? Mas fora isso, eu vou deixar tudo na mochila. E a gente chegou, vou agora sacudir as camas, porque daqui a pouco, né, tá na hora. Eu sacudi antes da gente sair, mas como a gente ficou os dias fora e a casa fechada, aí sabe como é, né? E a gente agora tá preparando um pão pizza, né? É pão normal, a gente corta no meio, divide as partes do pão, sabe? E aí bota ketchup, maionese, espalha e coloca queijo e presunto. E aí depois, se quiser, por cima pode colocar mais um pouquinho de ketchup, maionese também se quiser. E pode colocar também tomate, orégano, calabresa, o que quiser. Aí a gente vai fazer isso pra gente tomar café hoje, nunca mais tinha feito, mas eu amo. E aí eu já enxuguei, guardei os pratos também, limpei o fogão. Vou botar um saco no lixo da cozinha. Tem uns pratos na pia pra lavar, mas acho que eu só vou lavar mais tarde. E vai ser isso. Talvez Matias durma mais tarde hoje, ele dormiu só naquela hora, como eu falei pra vocês. Aí ele acordou, era 12:00 e pouca, quase 1 hora. Aí almoçou, se arrumou e a gente saiu. E ele tirou um cochilinho no carro, mas eu acho que foi só assim, pra renovar as energias. Quando ele dorme assim pouco no carro, eu acho que é tipo assim, só pra recarregar até chegar em casa. E depois não interfere muito no horário que ele vai dormir, mas talvez ele durma mais tarde por causa que eu vou ter que organizar as coisas aqui e tal, né? A gente chegou. Mas como eu te falei, não vou desfazer a mochila hoje, então eu acredito que não vai interferir tanto.